Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Coloque-se de pé, por gentileza. E céu. Coloque-se de pé. Dê o seu melhor aplauso a esse Deus que é digno de toda adoração. Aplauda o Senhor. Digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluia. É uma alegria, uma vez mais, poder assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Abra, por gentileza, se você pode, a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Nós leremos dos versos 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra, Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 11. Eu amo o pastor Raniel Ponte, mas eu sou o pastor Vitor Marriel. Está ali o pastor Raniel Ponte. O pastor Raniel é lindo, mais belo, né? Mais alto, elegante. Mas eu sou o pastor Vitor Marriel. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Eu amo vocês que estão na mídia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça, olhou Moisés, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Verso de número 4 vai dizer: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Verso de número 7 diz: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que estava no meio do Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o seu sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Verso 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Verso de número 11, último, disse assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Vire para a pessoa que está do seu lado, carinhosamente, olhe nos olhos dele e dela e diga, e pergunte: quem é você? Pai, nós te glorificamos pela leitura da tua palavra. Pedimos-te uma vez mais que pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor, fale aos nossos corações. Nós não viemos aqui ouvir o pastor Vitor, porque dele mesmo o pastor Vitor nada tem de bom a passar à sua igreja.
mas nós viemos aqui ouvir a sua voz. Portanto, te pedimos, fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, essa história é uma história muito interessante e também complexa, porque ela vai falar da narrativa, ou parte da narrativa da história de Moisés. E eu quero, depois da leitura desse texto, tomar como guisa de tema o versículo de número 11, que diz: quem sou eu? É bem verdade que essa pergunta, esse questionamento de quem sou eu, ele vem de gerações em gerações, tempos e tempos. Pessoas, elas se debruçam sobre esse tema. Pensadores se questionam e buscam uma resposta para essa pergunta: quem sou eu? Teólogos, filósofos, a ciência vai se debruçar em cima disso, buscando essa resposta que muitas das vezes tem intrigado muitas pessoas. As pessoas que creem no processo evolucionista, e eu quero frisar aqui que eu não estou adentrando na matéria nenhuma, eu só estou mencionando vários meios pensadores que se debruçam sobre esse tema. Os evolucionistas, eles também têm uma percepção do que seria essa resposta. E é bem verdade que ao passar dos anos, dos tempos, nós vimos que muitas pessoas que tinham a convicção de que detinham a resposta correta, eles já chegaram à conclusão que aquela certeza não era tão certa assim. A certeza não era absoluta, era relativa. Eu nunca vi certeza relativa, é certeza ou não é certeza. Aquilo que era certo passou a ser errado. Resumo de tudo, o tempo passou, os nossos antepassados se foram, e a pergunta, ela permanece: quem sou eu? Quem somos nós? E é bem verdade, queridos, que nessa indagação de quem sou eu, nós podemos rememorar que o Dr. Monroe, ou mais Murrow, como alguns costumam chamar, ele vai fazer uma afirmativa que eu compactuo desse pensamento. Ele vai afirmar que existem pelo menos 4 questões que precisam serem respondidas. Do contrário, nós, seres humanos, corremos o sério risco de chegarmos ao final de nossa vida e chegarmos à conclusão de que provavelmente a nossa vida não valeu a pena. Quais são essas questões? Segundo o Dr. Monroe, ele diz que a primeira pergunta que precisa ser feita e respondida por mim e por você é: quem sou eu? A segunda pergunta é: de onde eu vim? A terceira, ela vai dizer: por que estou aqui? E a quarta: para onde estou indo? Quem sou eu? Ela está ligada à identidade. De onde eu vim remete-se à origem. Por que estou aqui? Propósito. Para onde estou indo? Destino. Existe um cantor brasileiro muito conhecido que ele diz: eu não sei para onde vou. O Leonardo diz isso, pode até não dar em nada. Eu preciso te falar uma coisa nessa manhã, à guisa de introdução. Você pode até não saber para onde você está indo, mas o resultado será céu ou inferno. Você pode até não saber para onde você está indo, mas que vai dar em alguma coisa, vai. Então nós precisamos definir, entender, compreender esses 4 elementos. E pela ausência dessa concepção, dessa perspectiva, nos encontramos muitas das vezes perdidos, nós, a nível de sociedade, coletividade, e muitas das vezes nesse lost, nessa vida perdida, sem entender a nossa origem, sem entender a nossa identidade. Está a sociedade caminhando de mal a pior, os conceitos totalmente deturpados, princípios violados, verdade tornando-se mentira. Agora nós precisamos novamente voltar a defender verdades elementares definidas pela ciência e pela Bíblia, que é o manual do ser humano, mas só que nessa vida tão deturpada, corrida, e nessa sociedade dizendo que nós somos frutos do meio, e muitas das vezes tentando nos enquadrar numa forma cujo qual não foi preparada, estabelecida para mim e para você, nós chegamos a um momento da estrada chamada vida e nos perguntamos: quem sou eu?
Será que faz sentido a minha vida? E nessa ânsia de buscar essa resposta, nós vamos ver que segue alguns exemplos, como, por exemplo, o grande pintor Picasso. Algumas pessoas, quando olham a sua obra, eles fazem muitas reflexões, eles têm muitas concepções em cima da obra de Picasso. Eles olham para aquela obra e eles falam assim: de acordo com esse traço, ele tentou exprimir isso. De acordo com aquela intensidade do pincel, ele estava tenso, ele estava isso, ele estava aquilo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso, parecendo que o senhor está fazendo uma confusão? Não. O que é que eu estou tentando te dizer? É que por mais que muitas pessoas conhecedores do quadro de pintura, das técnicas para pintar, eu preciso te afirmar nessa manhã que não existe ninguém melhor do que o autor para conhecer a sua obra de arte. No Brasil, nós estamos vivendo uma complexidade jurídica, e eu não estou aqui adentrando no mérito, eu estou apenas citando. E dentre essa complexidade jurídica, muitas pessoas elas começaram a consultar uma pessoa extremamente conhecida, doutor Ives Ganda Martins, e eles questionaram: doutor, pelo que nós estamos vendo, repito, eu não estou entrando no mérito da questão, estou apenas citando a guisa de prisma que vai nos levar a um foco proposto nessa manhã. E as pessoas chegaram para ele e falaram: doutor Ives Ganda Martins, o que é que o senhor tem concebido e entendido dessas decisões vindas do Supremo Tribunal Federal? E ele falou: evidentemente, eu respeito muito a Suprema Corte, os eminentes ministros, são pessoas qualificadas, dotadas de pleno saber, entretanto, com a devida vênia, começa a ele exprimir, a interpretação que eles estão fazendo da Constituição não está refletindo a intenção do Constituinte ao compilar a Constituição. A interpretação que eles estão dando a devidas matérias, disse o doutor Ives Ganda Martins, não está em consonância com aquilo que o Constituinte fez. Aí ele diz assim: eu estava lá, eu fui consultado, eu vi que eles discutiram de forma exaustiva, e quando eles compilaram e acabaram a Constituição, no sentido de completar, eles falaram: é isso que nós queremos dizer, é essa verdade que nós queremos passar para a sociedade. Pastor, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Por mais que os ministros eles estudem, se debrucem sobre a Constituição, o doutor Ives Ganda Martins diz assim: eu estava lá, eu estava na criação, eu sei o propósito. Pastor, que loucura é essa? Eu estou tentando te dizer, e vou ser claro, que por mais que você consulte pessoas que muitas das vezes acham que conhecem melhor de você do que você mesmo, pessoas que queiram definir alguma coisa na sua vida, na sua história, dizer o que você pode, o que você não pode, qual é a sua habilidade, qual não é a sua habilidade, aonde está o seu fracasso, o seu acerto. Eu estou tentando te dizer que muitas das vezes eu e você incorremos no erro de fechar os nossos ouvidos para o Criador e estamos voltando nossos ouvidos para a criatura. Mas só que a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele está dizendo assim: eu estava lá, quando você foi gerado. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele vai dizer: eu sei quem é você, eu sei o propósito da sua criação, eu sei aonde você vai dar, eu sei o que é que estava no coração do Pai, eu faço parte da Trindade. Quando você foi gerado, você não foi gerado no ventre da sua mãe, não. O ventre da sua mãe foi o meio pelo qual Deus já colocou uma obra acabada. Talvez você vai dizer: mas pastor, eu sou fruto de um relacionamento indevido. Nada. Você é fruto da vontade de Deus, do amor de Deus. Deus, Ele amou o mundo de uma forma incomensurável, que Ele enviou Jesus para resgatar a aliança que fora quebrada, porque Ele quer ter aliança contigo e comigo.
Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: feche os seus ouvidos para as criaturas que estão servindo. Fale, fale, como voz do diabo. Dê ouvido à voz de Deus. Ele tem o melhor para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Essa era a história de Moisés. Essa era a história de Moisés. Moisés, ele agora estava no jardim, e ele vai lá, está na vida dele numa boa, está tranquilão. Obrigado, querido. Quando a gente fala muito, grita, mas a voz vai embora, precisa de água. Ele estava lá no jardim, na vida dele boa. O texto que nós lemos diz isso. Apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. 40 anos fugindo. Dê uma olhada assim de rabo de olho. Tem alguém fugindo aí? Estava lá 40 anos fugindo numa vida maravilhosa, irmãos. Apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Comendo, bebendo, recebeu esposa, filhos. Até que um dia... meu irmão. Fala com o teu irmão aí. Até que um dia... Deus vai falar para você. Chega de viver nesse resort com all inclusive. Deus fala com ele: Moisés, acabou, Moisés. Você ficou 40 anos fugindo. Você ficou 40 anos se escondendo. Mas chegou o dia. Eu nunca esqueci de você. Eu sabia que você estava aí. Eu sabia que você estava nessa vida. Muitas das vezes não é de propósito, é porque eu sei o que você passou. Deus sabe o que você passou, meu irmão. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele não é pego de surpresa. O pecado que você está pensando em cometer e eu amanhã, Ele já sabe, Ele é onisciente. Mas o Espírito Santo, Ele está dizendo: não faça tal coisa. E aí está lá Moisés, e Deus fala com ele: chega, meu filho, é chegada a hora. O meu povo está sofrendo, ele está sendo oprimido. Eu estou vendo a aflição desse povo, eles estão sendo humilhados. Eles estão sendo vilipendiados. Eles estão sendo destroçados por Faraó. Eu desci. Eu vi a aflição deles. E Deus fala com Moisés assim: o que ele está dizendo para você e para mim? Ele diz: eu vou usar você. Eu vou te usar. É óbvio que quando Moisés, ele vê isso, estou parafraseando o texto, Moisés está dizendo assim: Senhor, o senhor está de brincadeira? Quem sou eu? O senhor não sabe a minha história? Quem sou eu? O senhor não sabe de onde eu vim? Quem sou eu, Deus? Eu saí fugido do Egito, estou 40 anos aqui torcendo para esquecerem de mim. Eu só quero levar a minha vida numa boa. Eu quero me aposentar, receber o meu dinheiro na segurança social e viajar à Europa, para Dubai. E Deus está dizendo: não, você vai voltar para o Egito. Tem um povo morrendo, esperando a palavra que você tem. Ele fala: mas Deus, o senhor não sabe o meu passado. Porque na verdade, meus irmãos, quando nós começamos a analisar a vida de Moisés, vamos comigo. Ele nasce de uma escrava, mas no momento da sua gestação, recebe-se uma ordem. A ordem era: matem todos os filhos homens das hebreias. Porque no capítulo de número 1, ele vai dizer assim, na continuidade do texto, ele vai dizer: esse povo está muito numeroso, eles são fortes, eles estão crescendo, então nós iremos destruí-los. Tem gente que está querendo te destruir, porque já sabe da sua capacidade. Ele já sabe quem você é. E muitas das vezes, nós mesmos não sabemos quem nós somos.
E eles estão dizendo, eu tenho que destruir aquela lá que vai na IBR Lisboa, porque ele é muito forte, ela é muito forte. Se ela ascender, eu vou sumir. As pessoas não estão entendendo que o reino de Deus não é competição, é soma, é agregar. Quem divide é o diabo. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E o capítulo de número 1 vai dizer que eles viram aquilo lá e eles falaram, olha, nós vamos ter que matar as crianças aí, os filhos homens das hebreias. E assim começa a história de Moisés. A sua mãe tem uma gestação sofrida, com medo, temerosa. Eu imagino que ela deveria estar pensando, tomara que seja uma menina, porque se for homem eu vou ter que perder o meu filho. A verdade é que a criança nasce, é um homem, a Bíblia vai dizer que é alguém formoso, e agora ela esconde o seu filho por 3 meses. Toque no ombro da pessoa que está do seu lado e diga, existe um tempo que não vai dar mais para esconder. Todo mundo vai ver. Porque é clarividente aquilo que Deus tem na sua vida. Não dava mais para esconder. Não tinha como esconder. E ela olha agora, e ela fala, meu filho querido, eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que liberar. Ele estava escondido. Ele estava preso. Ele estava ali, conjecturando eu aqui, amarrado dentro de uma concepção medíocre, dentro da média, daquilo que ela era capaz de visualizar. Existem coisas na nossa vida que nós estamos, através da nossa concepção medíocre, prendendo. Porque na nossa concepção, a melhor forma de proteger é prender. A melhor forma de expandir é prender. Mas só que Deus está dizendo assim, você precisa determinadas coisas na sua vida soltar no meu rio. Não dá para esconder. Você precisa soltar no meu rio. E quando eu conjecturo dizendo soltar no meu rio, eu estou tentando te dizer que existem coisas na sua vida, por mais conservador que você seja, por mais cuidadoso que você seja, por mais analítico que você seja, existem coisas na sua vida que elas vão aflorar quando você abrir mão do controle. E entender que o controle é de Deus, não é seu. E ali, parafraseio eu, Deus está dizendo, solte esse menino, liberte-se disso, porque isso que você está fazendo está impedindo o propósito cujo qual eu estabeleci na sua vida. Eu te pergunto, meu irmão, o que é que você está aprendendo que Deus está te dizendo? Solte hoje no meu rio. Saia do conhecido, do natural, se entregue. Fale com alguém, deixa de ser teimoso. Deus quer aflorar algo na sua vida. E você está com medo dos homens? Pergunto-te eu, quem são os homens? Diante do grande eu sou, do Deus dos deuses, do Rei dos reis, do Criador dos céus e da terra. E ela foi lá e soltou. Soltou no rio. O menino vai. Ela pede para sua irmã acompanhar de longe. Até que a filha de Faraó está a passear, junto com as suas criadas, vê o menino, você conhece a história, se compadece dele. Na verdade, ela não se compadeceu dele, o favor de Deus era com ele. Percebe? O favor de Deus é com você. Ele te soltou no rio para você chegar onde você está hoje, você que está aqui, e você que está nos assistindo pela televisão, pela internet. Solte. E ele foi encontrado. E o texto vai dizer que elas falaram o seguinte: vamos chamar alguma hebreia para poder cuidar desse menino. Observe que o ato da mãe de Moisés de soltar no rio de Deus, estou parafraseando, eu sei que você é um ser extremamente inteligente, estou pregando por analogia. Ele vai, Deus faz com que o menino volte para ela, e ela ainda recebe para criar o seu filho.
Observe que quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, Ele faz em nossa vida infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou planejamos. Porque Deus, Ele cuida de nós. Ele sabe das nossas aflições, das nossas necessidades, das nossas ansiedades. E o texto vai dizer que o menino volta, é criado. O texto vai dizer ainda que o tempo passou. Porque não dá para ser criança o tempo inteiro, meu irmão. Misericórdia. Fala com o teu irmão aí, o pastor pediu para eu te dizer, põe a culpa em mim. Que é hora de você crescer. Não dá para ficar tomando leitinho o tempo inteiro, não. Ou você cresce, ou ele vai preparar um peixe para você. Você escolhe como você quer chegar ao centro da vontade de Deus. Meus irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo. Os dias são maus. É guerra, rumores de guerras. Pessoas perdendo a sua vida. E nós aqui nesse conforto. E ainda estamos brigando porque Deus fala, come essa carne, eu quero leite. Vamos crescer. Portugal tem 1% dos portugueses que são cristãos. Eu me envergonho disso como crente, você não? O que é que nós viemos fazer aqui? Nós não iremos mudar esse quadro. Vamos continuar fugindo, indo para Tarsis, quando ele está mandando a gente ir para Nínive. Moisés precisou crescer. A vida te leva a crescer, nem que seja na pancada. E o texto vai dizer que já crescido Moisés, ele sai e vê que os egípcios estavam ali oprimindo seus irmãos. Moisés, ele poderia simplesmente dizer, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Eu estou confortável no palácio. Eu tenho a minha vida boa, agradável. Sou filho da filha do rei. Mas só que Moisés, ele falou o seguinte, eu não posso negligenciar o meu irmão. Eu sei que eu estou sendo abençoado aqui, mas essa não é a minha nação. A minha nação está sendo escrava. Estou parafraseando. Eu não posso virar as costas para o meu irmão. Não tem como viver evangelho virando as costas para o irmão. Não tem como viver evangelho entrando no meu carro confortável e fingir que não existe nada ao meu redor. Não tem como viver evangelho achando que está tudo numa boa. Porque eu tenho comida, bebida, casa, carro. E quando eu estou vendo a necessidade do meu irmão, eu finjo que não é comigo. Não. Certamente Jesus falou assim. O povo, eles estavam lá, Jesus estava parafraseando, que naqueles dias, ele diria aos que estão na esquerda, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E eles iriam dizer, mas Senhor, eu era dizimista, ia na IBR o tempo inteiro. Cantava no ministério de louvor. Eu olhei para o Saulo. Por isso que é bom ter amigo, a gente olha para o amigo. Estava no altar pregando. Dava dízimo, oferta, fazia tudo. Ia a todos os cultos. Meu cartão de membro está aqui, ó, carimbado em todos os cultos. E vai dizer, apartava de mim, porque eu não te conheço. Porque eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Tive frio, não foste me cobrir, não me vestiste. E nós diremos assim, eu estive preso, enfermo, não foste me visitar. E nós diremos assim, nós não, aqueles que estarão na esquerda, não seremos nós, em nome de Jesus. Reformula aqui a frase. E eles dirão assim, quando foi que estivesse nu, preso, com frio, com fome, e eu não fiz nada dessas coisas? E ele vai dizer aos que estarão à esquerda que não seremos nós, em nome de Jesus. Quando você virou as costas para aquele que estava lá na rua, aquele que estava na cadeia, aquele que precisava de €1 para completar uma passagem, para comer um kebab, você estava negando a mim.
Porque o sangue de Jesus Cristo, meu filho, não foi derramado na cruz do Calvário só para você, foi para ele também. E Moisés, ele entende isso, estou parafraseando. E ele vai lá, ele defende os seus irmãos. Ele sabe que por mais confortável que era aquela família, aquela não era a família dele. Por quê? E eu preciso frisar isso aqui, para que não haja nenhuma confusão, e isso é grave, se houver essa confusão. Eu não estou dizendo que Moisés não estava na família dele, não é porque ele tinha sido adotado, não tem nada a ver com isso. Estou dizendo que ele não estava na família dele, porque ele estava dentro de um poder exorbitante, de uma tirania, dizendo assim, eles são escravos, vou pegar esse menino para mim. E ele estava longe da família, a mãe não podia estar com ele. É nesse contexto que eu estou dizendo que ele não estava na família dele, porque existem família biológica e família do coração. Só estou dizendo isso para não haver confusão. Dito isso, sigamos com a mensagem. Então Moisés, ele não estava no meio da sua família. E por mais que o local que nós estejamos seja aconchegante, maravilhoso, não existe nada melhor do que estarmos do lado da nossa família. Por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa casa não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Por isso as perseguições, as humilhações, as calúnias, as intrigas, as contendas. Mas só que nós estamos aqui em uma missão. E Moisés, sigamos o texto, ele vai lá e defende os seus irmãos porque estavam sendo oprimidos. Só que o texto vai dizer que ao passar do outro dia, Moisés, ele chega lá e vê os seus irmãos brigando. E ele vai lá e diz, não faça tal coisa. Vocês estão doidos? Já não basta os egípcios fazerem isso com vocês? Agora vocês mesmos estão se degradando. Eu penso que naquele momento Moisés estava dizendo assim, por que vocês estão brigando, dizendo quem roubou meu pirulito? Esse pirulito é meu, Saulo. Não, esse é meu. Não, eu quero esse kebab. Não, não, para de brigar. Para de perder tempo com bobeira. Enquanto nós estamos brigando, irmão contra irmão, tem países sendo bombardeados. Enquanto nós estamos brigando como meninos, crianças, imaturas, o diabo está ganhando vidas e levando vidas para o inferno. Enquanto nós estamos brigando com bobeira, quem canta, quem prega, quem fala, o diabo não está tirando o crente da igreja, ele está entrando na igreja, confundindo a igreja, e a culpa é minha e sua. Nós precisamos crescer. O diabo não está brincando de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser crente. Então ele vê ali os seus irmãos brigando. E eles falam assim, quem é tu? Tu acha que nós não vimos o seu passado? Tu acha que nós não vimos o que você fez ontem? Você matou alguém. Existem duas coisas interessantes aqui. Moisés, sem saber, Deus já estava falando com ele. Você é um líder. Porque Deus, ele te coloca nas situações, você nem sabe porquê, mas ele já está te treinando. Fale para alguém. Deus está te treinando. Você não está vendo, mas ele está te treinando. Essa montanha que está na sua frente aí, que todo dia você está orando para ela sair da sua frente, é para te treinar. Você não pode abrir mão do seu vale. Não procure atalhos. Obrigado, querido. Não procure. E aí Moisés, ele agora vê aquilo tudo, e ele fala, não tem outro jeito, eu preciso me esconder. Eu preciso sair daqui. É por isso que quando nós estamos lá no capítulo 3 e lemos do 1 a 11, Moisés fala para Deus, Deus, tu não conhece a minha história. Eu saí fugitivo da minha casa, eu matei alguém, eu tenho uma falha enorme, Faraó queria me matar, queria acabar com a minha vida. Talvez você chegou aqui nessa manhã com esse mesmo sentimento, dizendo, Deus, o Senhor não sabe a minha história. E Deus está dizendo para você a mesma coisa que ele falou para Jeremias, antes que te formaste no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que fossem gerados, eu te santifiquei. Para Portugal, para a Europa,
para Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, eu te dei por profetas. Ah, Senhor, eu sou uma criança. Você vai ver que Moisés diz, eu sou inapto, e era. Jeremias vai dizer, eu sou uma criança, e era. Davi, ele vai lá, está sendo vilipendiado aqui pelos seus irmãos, mas ele está sendo treinado. E ele fala assim, eu posso até ser uma criança, mas eu sei que não é na minha força. Por isso que muitas pessoas estão sucumbindo. Porque no início, Saulo, elas começam bem. Elas entendem que elas precisam do braço de Deus. Só que quando as coisas começam a acontecer, elas acham que Deus já não é mais necessário, Cris. E é aí que elas começam a cair do cavalo. Fala aí para o teu irmão, mas para cada Saulo, não este Saulo, mas o de Tarso. Fala para cada Saulo, na estrada de Damasco, que está querendo perseguir Jesus, ele cai do cavalo, de joelho, nos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque todo Saulo vira Paulo, todo grande vira pequeno. Porque na verdade não há grande que permaneça grande diante do grande eu sou. Porque ele não é pedra. Ele não é a pequena pedra de Petros, de Pedro, quando ele pergunta a Pedro, o que dizem os homens que sou? E eles falam, você é descendente de Davi, disso, daquilo. E ele pergunta, e tu, o que dizes que eu sou? E ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele vai dizer, e tu és Petros, uma pequena pedra. E ele vai usar o português. Na primeira pessoa do singular, ele vai dizer, sobre esta pedra, que é Jesus, que é a grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Tem muitas pessoas sucumbindo, porque elas estão achando que são elas que são a rocha. Mas são uma pequena pedra, um fragmento de pedra. E se a nossa concepção estiver esclarecida acerca dessa verdade, ele vai dizer, Moisés, realmente você não é nada. Aí ele vai dizer na continuação do texto do 11 que eu não li, certamente eu serei contigo. O segredo está aqui, porque ele está dizendo para Jesus, eu passei por muitos problemas, eu matei alguém, eu vivi uma vida totalmente degradante. Talvez você vai dizer, pastor, o senhor não sabe o que eu vivia lá no passado, o senhor não sabe como é que é ou como é que era a minha família. Não importa, Deus sabe. Ele preparou tudo, os desertos e vales, era para te levar, para me levar até o centro da vontade de Deus. Então ele sabia o que Moisés ia passar, ele sabia do cesto, ele sabia do rio, ele sabia da criação fora da sua família. É óbvio que isso gera alguns traumas, tanto que ele na continuidade ou na continuação do texto, ele vai dizer, Moisés, olha, eu vou te usar. E Moisés fala, não, estou parafraseando. E Moisés diz para ele assim, eu não sei falar. Ele, eu sei que tu é gago, mas não foi eu que criei a boca, não fui eu que criei o homem. O problema, repito, é que nós estamos querendo, nós no conceito geral, não individual, estamos brincando de ser Deus, achando que sabemos mais do que Deus. As nossas orações não estão refletidas em Mateus 6, onde diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Observe que o Pai nosso aponta para ele, Tony. E as nossas orações apontam para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir, porque eu preciso, porque a minha casa precisa, porque eu tenho que prosperar, eu tenho que vencer, eu tenho que ganhar. Temos que fazer tudo isso. Só que sobre tudo isso está o Pai que é nosso. Está a vontade que está sobre a nossa. Existe um propósito do Criador que sempre sobreporá a criatura. Você imagine se aquele quadro feito por Picasso falasse assim, Picasso, eu não quero estar nessa galeria, eu quero estar na outra.
Eu sei que quadro não fala, estou parafraseando. Imagine se eles falassem, não, hoje eu não vou para a exposição. É possível isso, meu irmão? Então por que você está dizendo para Deus que você quer estar no lugar A quando Ele diz para você estar no B? Se a obra não pode falar para aquele que a criou. Que contrassenso é esse? Aí Moisés está dizendo para Deus assim, a minha boca não tem como proferir nada, eu sou gago. E Deus está dizendo, eu criei a sua boca, eu sei das suas falhas, eu sei onde você caiu, mas através da minha graça, bondade, misericórdia, eu tenho te regenerado todos os dias, todas as manhãs. Não é sobre você, o nosso problema é que nós achamos que é sobre a nossa história. Não! A Bíblia não está falando sobre você, cara pálida, nem de mim. Pastor, tem misericórdia. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela está falando do Messias, de Jesus. Ele que é o centro, é teocracia, é Deus no centro. As pessoas estão tirando Jesus do centro. Estão dizendo, louvado seja eu, bendito seja eu, glorificado seja eu. E a vaca está indo para o brejo. Ministérios sendo deteriorados, famílias sendo destruídas, sonhos sendo apagados, histórias sendo aniquiladas. Mas Deus te trouxe aqui hoje porque Ele está dizendo para mim e para você, eu te escolhi, você é meu. Eu sei dos seus problemas, das suas falhas, das suas limitações, do seu passado, do problema que você teve com a sua família. Você não me surpreende em nada, porque eu sou o grande eu sou. Aí você vai dizer, como talvez Paulo poderia ter pensado, ou Moisés poderia ter pensado, desculpa, troquei. Mas Senhor, o que é que o Senhor viu em mim? Talvez você esteja pensando, tá, pastor, o senhor está nessa loucura, dizendo de forma exaustiva que Deus me chamou. O que é que Deus viu em mim? Eu sei lá o que Deus viu em você e em mim, mas Ele te escolheu. Sei lá. A gente é pecador pra caramba. Mas Ele decidiu te amar, meu irmão. Ele olhou para mim e para você, é você. Ele pega Saulo, se fosse eu, matava, irmãos. Saulo matava os crentes, perseguia a igreja. Ele falou, é você, cara. Eu? Não, eu estou te seguindo, Jesus. Ele, então, você não está me seguindo, agora você me achou. Mas só que você achou que você iria me matar, Saulo. Mas eu preparei o caminho para esse dia. Você não estava me procurando para me matar. Mas eu preparei esse dia para te dar a vida. Saulo, quando ele estava pensando que ele estava vivo, ele estava morto. Nos seus pecados, nos seus delitos, nos